Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Plantão Retrô Star Trek Nova News. Turma, hoje dia 6 de dezembro de 2025 é o aniversário de 34 anos do sexto filme de Jornada das Estrelas para o cinema, Star Trek VI, The Undiscovered Country, A Terra Desconhecida. Então, gente, vou dar a ficha técnica do filme, falar umas curiosidades aí para vocês, dar um resumo do plot e você, se der, já vai clicando aí o like, vai comentando, deixa o comentário aqui, certo? Compartilha, manda para pessoas, dá o hype, aperta o hype aqui. Se você pudesse, desse, conseguir, seja sócio da Nova Frota, novafrotabr.com. Então é isso, gente, vamos lá. Gente, esse filme não foi produzido pelo Harvey Bennett como tinha acontecido com os 4 filmes anteriores, mas o Gene Roddenberry continuou sendo apenas consultor do filme. Aliás, nesse ponto o Gene já estava bem doente, já estava afastado também da produção da nova geração, tudo bem? Afinal, estamos aqui em 91, tá? E é o ano que ele faleceu. Aliás, ele assistiu o filme 2 dias antes dele ter falecido. É uma pena aí, no aniversário de 25 anos de Jornada das Estrelas, porque esse filme saiu para comemorar o aniversário de 25 anos. E quem produziu foi o Leonard Nimoy, que também é um dos escritores do filme. Então o Nimoy vai lá e contrata quem? Nick Myers. Nick Myers tinha trabalhado com ele no roteiro aí de Star Trek 4, ele que tinha dirigido Star Trek 2, ele vem então dirigir aí a 6ª encarnação de Star Trek no cinema e último filme da série clássica, último filme a ter aí todos os personagens principais, os 7, pelo menos 7 personagens principais aí da série original de Jornada nas Estrelas. Tudo bem, gente? O filme tá com uma nota 7.2 no IMDb no momento dessa gravação. Ele tem 83% da crítica e 84% do público, o que são notas razoáveis, apesar que eu esperava notas um pouco melhores, vou ser honesto com vocês. O filme tem 1 hora e 49 minutos, um pouquinho mais do que tinha o filme anterior, e ele teve um orçamento de 27 milhões, que é menos que o filme anterior. E ele fez relativamente mais que o filme anterior, fazendo aí 96 milhões mundialmente, o que não chega a ser os 130 tal que o Star Trek 1 e Star Trek 4 fizeram, mas aí de respeito, 96 milhões, foi aí 26 milhões a mais do que o filme anterior, sem falar que esse filme, como todos os filmes da série clássica, foi campeão de venda de VHS, vendeu muito bem em DVD, vendeu bem em Blu-ray, certo? Então esses filmes todos deram muito dinheiro para Paramount, a dona aqui dos direitos. Aliás, esse filme aqui não tem nem o Harvey Bennett e nem o Rick Berman na produção, que vai assumir a partir do próximo filme. E ele foi lançado em dezembro, ali no feriado de Ação de Graças, porque o filme 4 tinha sido lançado mais ou menos nessa época e deu muito certo. O filme 5 tinha sido lançado no verão, como o filme 2 e 3, mas o filme 5, como não deu certo, fez só 70 milhões, certo? Então ele voltou para Ação de Graças e daí começou a todos os filmes que vieram da nova geração ter esse tradição de sair no feriado de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Gente, o design gráfico do filme, tá, foi o Michael Okuda, então ele fez os gráficos, o design dos gráficos do filme. Eu gosto de falar do Okuda porque eu adoro o trabalho dele. E o Herman Zimmerman, que foi o designer mesmo dos sets e outras coisas, tá? A música veio do Cliff Eldman, tá? Que o Nick Myers queria do filme 2, que agora fugiu o nome, mas ele não conseguiu, então ficou o Cliff Eldman. E quem fez os efeitos visuais foi Industrial Light and Magic. Tudo bem? Já falei que foi produzido pelo Nimoy e também foi escrito por ele, pelo Myers, mas junto com eles estava o Lawrence Kroner, o Mark Rosenthal, certo? E o Danny Martin Finn. Então a gente tem 5 pessoas participando do roteiro desse filme. O que é interessante, porque quando você tem um monte de gente, normalmente o filme acaba sendo uma salada. E esse filme não é uma salada, na verdade tem um plot bem conciso, tudo bem? Gente, o filme claramente é estrelado, aliás, o último filme de Jornada nas Estrelas a ser verdadeiramente estrelado pelo William Shatner como o James Kirk, certo? Leonard Nimoy como o Sr. Spock, DeForest Kelley como o Dr. McCoy, James Doohan como o Sr. Scott, Walter Koenig como o Sr. Chekhov, Nichelle Nichols como a Comandante Uhura e George Takei como o Capitão Hikaru Sulu. Aliás, em canon, apesar do nome já existir aí nos livros, é a primeira vez que a gente vai escutar o primeiro nome do Sulu sendo Hikaru.
claro, então esse filme canonizou. Não só isso, como o nome do meio, James Tiberius Kirk, foi a primeira vez que a gente viu em live action. Ele já tinha aparecido no episódio Ben, se eu não me engano, lá da série animada, falando o nome Tiberius, mas é aqui que a gente escuta o nome Tiberius, tá, sendo reafirmado. Mas o nome Tiberius também já existia antes lá na Bíblia de Star Trek. Só tá sendo canonizado de verdade, apesar que a série animada é canônica. Mas tá aí pra vocês, tudo bem? Além deles, a gente vai ter a Grace Lee Whitney voltando aí como a comandante Janice Rand, certo? Como a oficial, inclusive ela é oficial de comunicação da USS Excelsior, e se a gente for ver nas patentes, ela deve ser a primeira oficial, porque ela é a maior patente que tem ali. Mas não quer dizer que ela seja, às vezes não era, eles não canonizaram isso, mas parece ser, tá? Pelo menos lá em Star Trek Voyager, certo? Quando o personagem do Tim Russ, né, do Tuvok, vai falar, desafiar o capitão, é ela que faz o papel de primeiro oficial, de levantar a voz. Então parece que ela é a primeira oficial, sim. Mas, de novo, isso não foi oficializado. Tudo bem? Além deles, a gente vai ter o David Warner voltando aí como Chancellor Gorkon. Ele já tinha feito embaixador no filme passado e aqui ele vem como Chancellor Gorkon, tá? A gente também vai ter a Kim Cattrall, famosa aí de Sex and the City, como a Tenente Comandante Valeris. E sim, gente, na patente dela, tá escrito Tenente, é a patente de Tenente Comandante, apesar deles ficarem chamando ela de Tenente. Aliás, a gola dela é vermelho da academia, mas ela tem detalhes de ciências, então alguém ali no prop errou, ali no design é o master, né? Eu esqueci o nome da função, tá? Contra a regra, sei lá, certo? Que errou feio ali, e eles ficavam se referindo a tenente, mas ela tenente comandante, o que não é completamente errado. É mais normal você chamar um tenente comandante de comandante, apesar dele não ser um comandante completo. Mas também já vimos muitas ocasiões de tenentes comandantes serem chamados de tenentes para as pessoas lembrarem que ele não é um comandante completo. Outra coisa interessante que eu posso falar é que originalmente no roteiro não era para ser a Valeris e sim a Saavik. O Nick Myers queria que fosse a Saavik, inclusive ele queria a Christy Alley, não a Robin Curtis, voltando para esse papel. Só que parece que os fãs estavam muito apegados a Saavik e parece que no final das contas acharam que era melhor trazer uma nova personagem vulcana do que fazer com que a Saavik, que já era uma velha conhecida do público, entrasse no filme. Mas eu vou falar para vocês que talvez pro plano de plot twist, de ter uma pessoa infiltrada na nave, ser a Saavik como uma pessoa que a gente já conhece e confia, talvez tivesse sido mais surpreendente, tá? Só falando, acho que muito do mistério de quem são os conspiradores, é óbvio que aquela menina que acabou de entrar, se fosse essa Vicky, talvez o mistério se mantesse e o filme fosse melhor. Talvez, não sei, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Ainda temos no filme Mark Leonard voltando como o embaixador Sarek, Leon Russon como o almirante-chefe da Frota Estelar, o almirante de frota William, Brooke Peters voltando como o almirante Cartwright, Kurt Watt-Smith como o presidente da Federação, ele que fez vários papéis aí em Star Trek, Christopher Plummer chegando aí como grande ator convidado, General Chang, certo? Michael Dorn interpretando o avô do personagem dele na nova geração, o General Worf, René Auberjonois no primeiro papel dele de Star Trek ali como General West, certo? Ele que viria a ser o nosso querido Odo em Deep Space Nine. E para fechar, temos a Iman como a Martia, né? Que é aquela cameloide que a gente vai ter lá em Hurapente. E Christian Slater fazendo um cameo como um oficial da Frota Estelar lá da Excelsior. Só para vocês saberem, ele era fã, ele estava em ascensão na carreira, ele era fã de Star Trek, então ele ganhou um cameo, principalmente porque a casting director, né, a diretora de conseguir papéis ali, era a mãe dele, tudo bem, Mary Jo Slater. Por isso, né, que ele conseguiu esse papelzinho, mas realmente ele já era famoso nesse ponto, tudo bem? Aliás, muito mais famoso naquela época do que ele é hoje. A gente ainda vai ter só algumas curiosidades para você, como eu falei. O filme é em memória do Gene Roddenberry, certo? Que ele teria assistido o filme 2 dias antes dele ter falecido. De acordo com o Nick Myers, ele ganhou o filme, ele deu o joinha, né? 2 thumbs up pro filme, de acordo com o que o Nick Myers falou, o que eu acho muito difícil de acreditar. Ele pode até ter gostado do filme, mas do que eu conheço com as minhas conversas que eu tive com o Richard Jarner, que era assistente do Gene, é que ele não gostou de nenhum dos filmes que ele não trabalhava, muito por
ego ferido, tá? E também, de acordo com o livro do Shatner, o Shatner, o Gene teria falado com o advogado dele para entrar com uma ação para revolver o militarismo, porque o Gene não gostava de quanto militarístico eram os filmes do Nick Myers, e o Nick Myers voltando, mais uma vez tivemos militarismo no filme, e ele não queria. Não tô falando que ele odiou o filme, gente, mas pelo que eu conheço ali dos bastidores e das histórias, pelo que foi me falado, não pelo que eu escutei, ele não era fã de nenhum filme que não fosse o filme 1, viu, gente? Para continuar, o filme foi indicado ao Oscar de maquiagem e efeitos, não ganhou, um absurdo não ter ganhado de efeitos, tudo bem. Ele venceu vários Saturnos como melhor ficção científica, certo? E foi indicado a maquiagem, indicado a costumes, né, que é roupas, indicado a escrita, indicado a atriz coadjuvante da Kim Cattrall, tudo bem. Ele também foi indicado ao Hugo de melhor apresentação dramática. O filme funciona, gente, como uma passagem de tocha da era original para a nova geração, que nesse ponto já estava na sua 5ª temporada e estava extremamente bem estabelecida, então ele passava a tocha, apesar de que várias entrevistas dos atores falam que eles não acreditavam que seria o último, eles acreditavam que tinha mais, falando que eles sempre falavam que era o último e sempre tinha mais um, mas dessa vez foi real, pelo menos para a maioria deles, certo? Tá? Então serviu como uma passagem de tocha, inclusive o diário final do Kirk dá a ideia de uma passagem de tocha para a nova geração aí, carregar a franquia sem eles que estariam se aposentando. Inclusive aquela visão final da Enterprise e a da Excelsior indo em direção do Sol ali é muito bonito. Aquelas assinaturas em tela que para mim a Marvel completamente roubou, foi muito emocional. Eu acho aquele final da segunda estrela direita, que é uma citação de Peter Pan, né, Arthur Conan Doyle, de como você chega na Terra do Nunca, também acho todo aquele final maravilhoso, gente, tudo bem? Só para vocês saberem mais algumas curiosidades, o nome do filme, A Terra Desconhecida, que é uma citação de Shakespeare, era o nome que o Nick Myers queria para A Ira de Khan, então ele dessa vez conseguiu colocar o nome que ele queria. Aliás, o Nick Myers, ele sempre fazia vários takes com o Shatner, porque ele gostava que o Shatner entregasse as falas dele mais normalmente, e o Shatner ele fazia sempre o papel do grande herói e tal, então ele fazia o Shatner cansar para poder pegar uma interpretação diferente do Shatner, que eu acho sacanagem, porque eu gosto. Eu sei que o Shatner não é o melhor ator do mundo, gente, mas eu gosto do jeito que ele interpreta o Capitão Kirk. Aliás, gente, aquela comida azul, o elenco não queria comer, então o Nick Myers falou que ia dar dinheiro, ia dar dólar, ia dar dinheiro para cada um que comesse nos takes a comida. E o campeão foi o Shatner, que acabou ganhando em dinheiro do Nick Myers $240 naquela filmagem, tudo bem? Só é mais uma coisinha. O filme, a gravação do filme foi entre a 4ª e a 5ª temporada da nova geração, e eles tiveram que gravar durante o break, né, certo? Durante as férias aí do pessoal da nova geração. Por quê? Porque os sets da nova geração é a Enterprise que foi construída lá pro filme, então para poder ser barato o filme, e esse filme é um filme bem claustrofóbico se você for ver, assim como A Ira de Khan, certo? Na ideia de economizar, sim. Por quê? Por causa que todos os sets, eles sempre guardavam os painéis da Enterprise A, guardavam um monte de coisa, eles desencaixotavam e colocavam no lugar. Porque originalmente a Enterprise D o set, eu quero dizer, interno, é a Enterprise A. Então eles sempre fazem, por exemplo, a câmara de conselho ali do presidente, o escritório do presidente, é o bar da Gaina, sabe? Então todas aquelas coisas são remoduladas para baratear, porque já estava lá. E assim você tem a impressão de um grande filme, mas os sets já estão construídos, você não precisa fazer de novo. Barateia, gente. É isso que a galera de hoje não entende. Tem que baratear as coisas, porque ficção científica é caro. Onde você consegue economizar, você economiza, turma. O único lugar que você não pode economizar é na escrita. A escrita que tem que ser fantástica nesses filmes. Pra fechar, a última curiosidade que eu tenho pra vocês, gente. Naquela cena que o Kirk tá gravando o diário dele no quarto dele, tá? A gente vê uma foto do David, o filho dele, né? Dick Buttrick, tá? Que não tá no filme, mas tá ali mencionado, e aliás eu acho que aquela foto tinha que estar em todas as coisas do Kirk, inclusive na cabana dele de Generations, tá? E a gente também tem atrás dele um modelo da Enterprise original da série clássica. Aquele modelo é um modelo que o Ronald D. Moore construiu quando ele era criança, tipo quando ele tinha 10 anos de idade, que foi colocado ali. Ronald D. Moore, pra quem não sabe, era um escritor da nova geração, super fã da série clássica, certo? Que vai fazer
coisas brilhantes como Battlestar Galactica e For All Mankind. Na história, gente, nós estamos aqui no ano de 2293, certo? O último filme se passou em 2287. Então, assim, gente, quando o Nick Myers entrou na Ira de Khan, ele queria mostrar a passagem de tempo. Por quê? Porque entre a série original e o filme 1, na história só se passava 3 anos, quando em realidade tinha se passado mais de uma década. Então quando eles vão fazer a Ira de Khan, ele queria que os atores envelhecessem que nem os seus personagens. Então ele colocou o filme 12 anos depois do filme 1, exatamente para poder ter essa passagem. Quando ele sai depois do Star Trek 2, Star Trek 3, 4 e 5 são todos feitos ali em 6 meses entre cada um, o que faz com que entre o filme 2 e o filme 5 não se passou nem 2 anos. E agora, mas na realidade se passaram 10 anos entre o filme 2, 9, tá? Entre o filme 2 e esse. Então, de novo, o Nick Myers queria que os personagens envelhecessem para encontrar os seus atores, que já estavam beirando 60 anos, os mais velhos, e já mais 50, os mais novos. Então, ele faz essa passagem aí de uns 7 anos entre um filme e outro, 6, 7 anos mais ou menos, e isso é comprovado por duas coisas. O Sulu fala que ele tá no comando da Excelsior há 3 anos. Se a gente viu ele lá na Enterprise A e a Excelsior parada, então no mínimo 3 anos tem que ter. Mas o McCoy fala aqui no julgamento que ele é cirurgião-chefe da Enterprise há 27 anos. O McCoy não era o cirurgião-chefe no começo da série lá, certo? Por causa que era o Mark Piper, o Dr. Mark Piper, que era o médico em Where No Man Has Gone Before, que se passa em 2265. A gente vê o McCoy, cronologicamente, a primeira vez que a gente vai ver o McCoy ali é na Manobra Carbonita, que é ali 2266. Então, em algum ponto entre 65 e 66, 2265 e 2266, ele vira o oficial médico-chefe da nave. Ele fala, eu sou o cirurgião-chefe dessa nave, tanto que ele assume do Piper. Então, 27 anos entre uma coisa e outra, dali mais ou menos dos 2293. Então, tá aí a passagem de tempo, que coloca que o Kirk ficou no comando da Enterprise A durante aí 6, 7 anos. O que coloca pra gente que sim, tivemos aí mais missões do Kirk na Enterprise A. E eles estavam a 3 meses da aposentadoria deles. Quem ia se aposentar? Os mais velhos, o Kirk e a turma mais velho, o Scott, que a gente viu que se aposentou, o McCoy estava se aposentando, o Spock estava começando a carreira dele de embaixador, por isso que ele fez todo aquele negócio com os Klingons, certo? Então é isso que a gente tem. Os mais novos, que é o Uhura, a Uhura canonicamente vai sair com a própria nave nos próximos anos. O Chekhov ainda também se mantém na Frota Estelar e o Sulu vira o capitão da Excelsior, mantendo a tocha acesa. Então quem estava se aposentando eram os 4 mais velhos e a própria Enterprise, que vai para o museu, como a gente viu em Star Trek Picard. Na história, certo, o capitão Sulu na Excelsior, tá? Ele tá monitorando ali, certo, coisas gasosas no quadrante beta, perto do Império Klingon, quando uma lua energética do Império Klingon, a lua Plax, destrói, certo? E aquele golpe é terrível para os Klingons, por causa que ela era uma das principais fontes energéticas, o que faz com que a embaixada, certo, vulcana, principalmente com o Sarek e com o Spock, que estava entrando na carreira de embaixador nesse ponto, certo? Começam a trazer as conversas de paz que existiam entre a Federação e o Império Klingon lá desde o filme 3, certo? Se acelerassem. E para fechar um acordo de paz, o chanceler do Império Klingon, o chanceler Gorkon, teria que vir para a Terra assinar um acordo com o presidente da Frota Estelar. Para garantir que os Klingons viriam, eles então decidem que a melhor maneira de garantir que não teria problema ia ser mandar a nave capitânia da Frota Estelar, certo? A USS Enterprise A, sob o comando do capitão mais lendário da Frota Estelar, o já velhinho, né? Velhinho, fala a verdade, nem tanto, por causa que ele aqui tem 60 anos de idade. O Picard assume a Enterprise canonicamente com 59. Eu não acho que a aposentadoria dele foi meio precoce aqui. Mas ok, certo? Iam pensar, como o Spock falou, eles vão pensar 2 vezes em atirar na Enterprise com o Kirk no comando, escoltando a nave capitânia do Império Klingon. Então a nave capitânia da Federação escoltaria a nave capitânia do Império Klingon, uma comandada pelo chanceler, outra comandada pelo Kirk, para a Terra a assinar esse acordo de paz. Porém, uma conspiração feita entre Romulanos, Klingons e oficiais da Federação que não queriam a paz acaba culpando
o Kirk e o McCoy pelo assassinato do chanceler que ocorre durante a viagem, e então Kirk e McCoy são presos e levados para Hurapente. Agora, a tripulação da Enterprise, sob o comando do Spock e os seus amigos, junto com a tripulação da Excelsior, tem que desafiar ordens e fazer de tudo para revelar a conspiração e salvar os seus amigos, além, é claro, da paz na galáxia. Gente, é isso. Adoro esse filme. De verdade, muito bom o filme, adoro mesmo. Eu sei que algumas pessoas não gostam, eu amo esse filme, tá? Acho demais, acho um final lindo para a série clássica, certo? Tá? E eu queria que tivesse tido a continuação daí com a série do Sulu, como o Takei falou várias vezes, falou aqui no Brasil pra gente mais de uma vez, falou que o filme é do Sulu, na verdade, tem toda uma curiosidade, gente. Então, por favor, se você gosta do filme, fala aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha aí. Falou, galera!